Leonardo descobre que a mãe era prostituta. Samantha e Félix se aliam. O que será que Geraldo fará com Álvaro depois de ter as provas em suas mãos de que ele cometeu várias fraudes e desfalques no Hospital Central Vega? Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais acontecerá na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 16 a 20 de setembro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Salma conversa com seu advogado sobre Leonardo. Ela diz que ele vai vê-la e lhe dá dinheiro sempre. O advogado diz que se Leonardo não tiver forma de comprovar que tem lhe dado dinheiro, ela pode alegar que ele não tem lhe dado nada para a sua manutenção. Salma se anima, manda o advogado continuar com o processo e diz: vamos ver o que o imbecil de Leonardo vai fazer quando souber da possibilidade de perder a sua filha. Leonardo pensa em Ângela e no que Geraldo lhe disse. Salma liga para ele e diz que se ele não voltar para casa, vai acusá-lo de abandonar a família e por não cumprir com as suas obrigações. Leonardo diz que ela sabe perfeitamente que isso não é verdade. Salma diz que já disse, ou ele volta ou a perde. O problema é que também vai perder a sua filha e manda ele pensar muito bem. Leonardo diz que ela faça o que for, não vai impedir que ele se divorcie dela e que fique com a Ângela. Salma diz que ele está muito enganado, que há muitas coisas que ela pode fazer, como ir embora para sempre com a filha, ele nunca verá na vida e manda ele pensar bem no que ela disse. O médico diz a Samantha que apesar das circunstâncias e por ser a sua primeira cirurgia reconstrutiva, tudo saiu muito bem, mas ela vai precisar de várias cirurgias. Samantha pergunta se vai ficar como era antes do acidente. O médico diz que igual não é possível, ela vai recuperar parcialmente os movimentos da musculatura facial, mas não terá a mesma aparência que tinha antes. Samantha chora, diz que quer a sua cara, que vai se vingar de todos, que o pai e a estúpida da Ângela vão se arrepender, porque eles têm a culpa dela estar assim. Geraldo está com a Adela na vila quando recebe um e-mail de Abraão Legaspi, dizendo que não se atreveu a lhe contar antes porque Álvaro estava o chantageando, e envia a gravação que o fornecedor fez de Álvaro, falando sobre as falcatruas que fizeram. Nélida conta para Samantha que Álvaro ficou cego. Ângela conta para Álvaro que Samantha ficou desfigurada. Nélida diz a Álvaro que Samantha mandou avisá-lo que ele já não vai viver na mansão Vega, que não o quer ali. Ed escreve uma carta para o orfanato dizendo por quais motivos quer adotar a Estrelinha. Oscar vai falar com Leonardo. Conta que foi ele quem enviou a carta anônima para ele falando sobre a ameaça de aborto de Ângela e que Samantha o obrigou a mentir. Furioso, Leonardo pergunta como ele pôde ser cúmplice de algo assim e diz que ele foi um covarde. Oscar diz que foi, mas jura que está muito arrependido por não ter dito nada a ele e a Geraldo. Leonardo diz que Oscar tem que ajudá-lo a comprovar o que esses infelizes fizeram. Oscar diz que não tem provas, só a palavra dele contra a da Samantha, e ela não vai admitir nada do que ele está dizendo. Leonardo manda Oscar encontrar o tal Jerônimo, que consiga o telefone dele, porque assim a polícia poderá encontrá-lo. Olhando para a carta, Mirtes diz: adeus, Yolanda, todo o seu veneno se transformará em fumaça. Ninguém saberá a verdade. E a joga no fogo. Geraldo mostra para Nancy a gravação de Álvaro e do fornecedor com quem ele fazia negócios. Ele diz que aquela gravação comprova as fraudes que Álvaro fez no hospital, que Abraão a enviou para ele também outros documentos. Nancy diz que com tudo aquilo, Geraldo tem o suficiente para acabar com Álvaro. Geraldo diz que sim, mas que aquela informação chega em um mau momento, porque Álvaro está doente e provavelmente vai ficar cego. Ele pede para Nancy não fazer nada por enquanto. Valdomiro conta para Félix que Lúcia casou com Pablo no hospital. Furioso, Félix diz que esses dois vão pagá-lo, porque ninguém brinca com a cara dele dessa maneira e eles vão se arrepender. Luz leva Guigo para participar da sua primeira audição na televisão. Guigo fica muito nervoso e canta mal. O produtor quer dispensá-lo, mas ele pede outra chance e Luz jura que o filho canta como os anjos. Júlio diz a Dário que sabe muitas coisas de Mirtes e que se não disse para Leonardo foi para não machucá-lo ainda mais.
Dário pergunta por que Mirtes não disse que ele era o pai do Leonardo. Júlio diz que é porque Sandro Santillana era um cliente mais rico do que ele. Dário fica surpreso ao saber que Mirtes era prostituta. Leonardo conversa com Nancy sobre a ameaça de Salma. Nancy diz que se ele quer se separar da esposa e não se arriscar a perder a filha, ele tem que se divorciar primeiro e depois sair de casa. Nancy diz que pelo ponto de vista legal é o melhor que ele pode fazer. Dalva deixa as coisas de Álvaro no hospital. Álvaro diz a Ângela que não tem ideia do que fazer e logo começa a usar sua cegueira para manipulá-la. Ele diz que talvez possa ficar alguns dias na vila, onde ela o veja, com o filho. Álvaro diz que sabe que apesar de tudo que aconteceu entre eles, o coração dela é tão grande que não deixaria assim, cego na rua, e que muito menos deixaria a Clarinha desprotegida. E sabe perfeitamente que ela não afastaria do único consolo que lhe resta, estar perto do filho deles. Ângela respira fundo. Aceita o que ele quer, mas deixa claro que nada mudará entre eles. Que ele é o pai do Josué, e para o filho vai ser melhor tê-lo presente, e também a Clarinha. Ângela diz que eles não têm mais nada em comum, a não ser o Josué. Álvaro diz que isso está claro para ele. Ângela diz que assim espera. O produtor dá outra oportunidade a Guigo. Leonardo diz a Nancy que não quer voltar a viver com Salma e que lhe deu tudo o que ela tem pedido. Nancy pergunta se ele tem forma de comprovar que fez isso. Leonardo diz que não, porque tudo que tem lhe dado tem sido em dinheiro. Nancy diz que desse modo Salma pode alegar que ele a deixou sozinha estando grávida e que não lhe deu dinheiro para sua manutenção. Leonardo diz que não quer perder a filha. Nancy diz que por isso eles lutarão, mas que diante de um juiz o que conta é o que se pode provar. Júlio diz a Dário que Mirtes continua fazendo o mesmo que fez no passado e conta que para conseguir colocar o gravador no quarto dela, teve que pagar para ficar com ela. Dário pergunta se Júlio não acha que Leonardo tem o direito de saber de tudo isso. Júlio diz que não sabe, que não quer machucá-lo e que ele o odeie mais. Guigo faz o teste novamente e dessa vez se sai muito bem. O produtor fica encantado, o aplaude de pé e agenda uma data para ele fazer uma nova audição. Ege entrega os formulários para continuar com os trâmites para adotar a Estrelinha e diz que quer com todo o seu coração adotá-la para que ela esteja em boas mãos e pare de sofrer. Na presença de Ângela, Mirtes entrega para Geraldo os papéis para formalizar a fundação. Geraldo diz a Ângela que recebeu uma ligação do secretário da Saúde, o seu amigo Elias. A proposta dela já foi aprovada e conta com a ajuda da secretaria. Ângela fica muito feliz. Mirtes diz que o dinheiro da fundação tem que ser manejado com absoluta transparência. Ângela diz, claro, tudo tem que ser absolutamente legal. Mirtes diz a Ângela que quando houver doações, ela terá que fazer um relatório e assinar um recibo com os dados. Ângela diz que fará tudo ao pé da letra e sugere a Geraldo fazerem um evento no hospital para começar a receber doações. O médico diz a Samantha que, por enquanto, ela vai usar uma máscara terapêutica que vai ajudá-la na cicatrização. Samantha fica com muita raiva ao saber que terá que usar uma máscara, manda o médico sair e diz que já está cansada de ser tratada por gente incompetente que não sabe que ela é a dona do hospital. Valdomiro entra no quarto de Samantha sem que o vejam e diz a ela que foi levar um recado do senhor Félix Lopes. Ele diz que Félix já se cansou de ter Jerônimo como intermediário entre eles e quer chegar a um acordo econômico, a menos que ela queira que ele diga tudo o que sabe sobre ela. Sebastião diz a Clarinha que é um concurso para jovens que fazem novela gráfica e o vencedor ganha uma bolsa para estudar artes gráficas em Barcelona. Clarinha diz que esse é o seu maior sonho na vida e eles combinam de se inscreverem no concurso. Dário diz a Leonardo que conversou com Júlio. Acha que é urgente que ele fale com ele e o escute. Geraldo apresenta para o conselho a gravação de Álvaro com o fornecedor. Pelo fato de como Álvaro está, Geraldo diz que não quer ser desumano e pede a opinião do conselho sobre o que fazer. O conselho é a favor de que Álvaro deixe o seu cargo no hospital e que reponha todo o dinheiro que roubou. Só dessa forma não o acusarão legalmente. Geraldo diz que confia que ali foi decidido o mais justo. Ângela ajuda Álvaro a se movimentar pelo quarto.
Geraldo vai falar com Álvaro e ele pede para Ângela ficar. Geraldo pergunta se ele tem certeza e diz que vai falar algo muito delicado. Álvaro diz que seja o que for, Ângela pode ouvir. Geraldo diz que para ele não tem nenhum problema e o informa que tem provas contundentes das fraudes e desfalques que ele cometeu contra o consórcio. Ângela fica chocada e pergunta a Álvaro se é verdade. Álvaro diz que não tem nada a dizer em sua defesa e que aceita tudo o que fez. Geraldo diz que, em consideração à atual condição dele, conseguiu com que o conselho lhe desse a oportunidade de devolver o dinheiro dos desfalques e da fraude e, assim, evitar que ele fosse preso. E, a partir desse momento, ele está despedido do seu cargo de diretor administrativo do consórcio. Nancy faz um exame de farmácia e descobre que está grávida. Ângela repreende Álvaro pela sujeira que fez e diz que ele mordeu a mão de quem lhe deu de comer, o pai da sua mulher. Álvaro diz a Ângela que sabe o que fez, jura que está arrependido e que fez tudo por eles para terem uma oportunidade e ir embora dali. Ângela diz que ele a decepcionou mais uma vez, que não a coloque nas suas sujeiras, que nunca iria embora com ele e que ele fez por si mesmo, por sua ambição. Ângela diz que não quer aquele exemplo para o filho. Álvaro diz que ela não pode abandoná-lo. Ângela diz que não vai, mas deveria, que não tem vontade de ouvi-lo e sai o deixando só. Oscar pega com Nélida os pertences de Samantha. O celular dela está bem queimado e ele liga para um amigo pedindo ajuda para recuperar informações, o contato de Jerônimo Vidal. Enquanto esperam o elevador, Ângela e Leonardo conversam sobre o que Álvaro fez. Depois, ela diz que pelo menos há uma boa notícia e conta para ele que a fundação já começou a funcionar. Leonardo pede para ela tomar cuidado com a mãe dele, pois não confia nela. Os dois entram no elevador e quando as portas se fecham, eles se abraçam. Leonardo diz que ela não sabe a falta que faz para ele. Ângela diz que ele também faz para ela e eles quase se beijam, mas são interrompidos por alguém que entra no elevador. Eles se afastam e disfarçam. Flávia diz a Geraldo que vai deixar o seu cargo no hospital porque vai para Montreal realizar o seu sonho. Geraldo a parabeniza, mas diz que será difícil seguir ali sem ela. Oscar entrega para Leonardo o número do telefone de Jerônimo Vidal. Leonardo diz a Oscar que sempre esteve convencido de que foi Samantha quem tentou fazer Ângela perder o bebê, mas eles precisam de provas sólidas. Oscar diz que agora vai apresentar sua renúncia, pois na época não teve coragem de fazer o certo e agora está disposto a enfrentar as consequências. Guiga e Luz contam para Pablo como foi a audição. Geraldo diz a Ângela que se sente mal por ter despedido Álvaro e pergunta o que ela pensa. Ângela diz que acontece o mesmo com ela, que é difícil não se compadecer por uma pessoa que caiu em desgraça, ainda que tenha traído a si mesma. Mirtes diz a Salma que Ângela quer fazer um evento para arrecadar fundos para a fundação e será no hospital. Salma diz: excelente notícia, essa estúpida não sabe que com isso está se afundando cada vez mais. Geraldo diz a Ângela que já tomou uma decisão, mas só dirá a ela e a mãe dela e pede para ela prometer que não dirá para ninguém. Ângela diz que ele conta com a sua absoluta discrição. Luz conta para Ângela, Ed, Adela e Geraldo que Guigo participou de uma audição na Televisa e passou para a segunda fase. Nancy conta para Abel que está grávida. Nesse momento ele acorda e pergunta se é verdade que eles vão ter um filho. Nancy fica muito feliz por ele ter acordado e diz que eles vão ser papais. Félix, horroroso, chora, tira a barba toda e experimenta vários óculos. Leonardo envia uma mensagem para a Salma, dizendo que gostaria de que conversassem, pois esteve falando com a sua advogada e já tomou uma decisão. Félix chega ao Hospital Vega, disfarçado de enfermeiro, entra no quarto de Pablo e tenta matá-lo, o sufocando com o travesseiro. Álvaro pede para a enfermeira ligar para Leonardo, para que possa falar com ele. Nojento e infeliz, Álvaro diz a Leonardo que espera que ele não o leve a mal, mas com tudo o que aconteceu, ele precisa estar perto do seu bebê e a Ângela concordou que ele vai viver na vila com ela. Salma vai à casa de Ângela e diz que foi lhe informar sobre a decisão de Leonardo. Ângela pergunta se ela tem mais alguma coisa para dizer.
Salma então mostra o áudio que Leonardo enviou para ela, dizendo que não está disposto a perder a guarda da sua bebê e que vai fazer o que for preciso para que ela possa crescer com o pai, e por isso decidiu voltar a viver com ela no apartamento. Nélida entra no quarto de Pablo, surpreende Félix tentando matá-lo e corre pedindo ajuda. Ângela diz a Salma que já imagina tudo que ela fez para obrigar Leonardo a decidir isso. Salma afirma para Ângela que Leonardo ainda ama, diz que ele sempre quis formar uma família e ela será feliz quando não voltar a vê-la em toda a sua vida, quando vencê-la. Ângela diz: muito bem, vamos ver quanto duram os seus enganos, porque para me vencer precisa muito mais do que isso. Abel está andando com Nancy pelos corredores do hospital quando vem Nélida pedindo ajuda para Pablo. Abel corre para socorrer o primo. Leonardo diz que Álvaro é um maldito aproveitador que convenceu Ângela com enganos e pergunta se ele não entende que ela não ama. Álvaro diz que sim, mas que Ângela quer que ele esteja perto dela e do filho. Salma diz que se Ângela quer alguém para sustentar o seu bastardo, já tem o Álvaro e não queira roubar o marido de outra. Ângela diz que seu filho não é um bastardo, que ele não tem culpa do que Álvaro fez e manda ela não se atrever a se meter com ele. Salma jura que se ela não deixar o Leonardo em paz, vai ser o filho dela quem vai pagar. Essa rata imunda, nojenta, mulherzinha infeliz. Fica logo com o Álvaro, sua porcaria. Vocês dois se merecem. Abel dá um murro em Félix, o tirando de cima de Pablo. Félix revida o golpe. Um guarda entra armado e Félix pega sua arma também. Ameaça atirar e consegue fugir do local. Leonardo envia uma mensagem para Ângela, perguntando quando ela pensava em falar para ele que o Álvaro vai morar com ela. Ângela diz que isso era o que ia dizer para ele hoje e pergunta quando ele pensava em dizer para ela que vai voltar a viver com a Salma. Pablo reage e Abel e Nancy contam para Luz que Félix quis matá-lo. Leonardo vai conversar com Ângela. Ângela diz que ele disse que ia lutar pelo amor deles e pergunta se a forma dele lutar é voltando a viver com a Salma. Leonardo diz que não está fazendo por amor a Salma, mas por sua filha, porque Nancy lhe aconselhou que seria o melhor. Ângela diz que imaginou que Salma estava o chantageando outra vez. Leonardo diz que o que não entende é porque ela está levando o Álvaro para ir viver ali com ela. Ângela diz que é porque ele está cego, desempregado, e nem ele nem Clarinha têm onde viver. Ângela pergunta como que vai deixar na rua o pai do seu filho e a sua irmã. Ela não concorda que Leonardo volte a morar com Salma e ele não concorda que Álvaro vá morar com ela. Os dois dizem que não vão chegar a lugar nenhum e é melhor conversarem depois. Félix volta para o seu esconderijo e diz a Valdomiro que o maldito do Pablo tem mais vidas que um gato e garante que não deixará Luz e ele em paz. No dia seguinte, Ed diz a Ângela que precisa muito que o contratem para trabalhar no Hospital Vega, porque esse é um dos requisitos que pedem para ele poder adotar a Estrelinha, que tem um trabalho fixo. Oscar diz a Ed que vai renunciar ao trabalho, porque confessou para o Dr. Santillana que Samantha tentou matar o bebê da Ângela. Clarinha e Sebastião pedem a ajuda de Dário para imprimirem um material da sua novela gráfica. Dário fica surpreso quando Sebastião diz que Clarinha e ele vão participar de um concurso para poderem estudar em Barcelona. Ângela briga com Álvaro por ter falado para Leonardo que vai morar na vila. Álvaro diz que lhe disse para evitar problemas entre eles. Muito nervosa, Ângela diz que não acredita nele e que depois de tudo que ele passou, ainda continua com suas intrigas, mentiras, jogos e manipulando para conseguir o que quer, só porque não suporta que ela esteja com Leonardo. Álvaro diz que é verdade, não suporta, não aguenta, mas jura por Deus que dessa vez está falando a verdade. Ângela diz que não acredita nele, que ele não sabe a vontade que lhe dá de deixá-lo na rua para que ele se vire como puder e sai batendo a porta. No apartamento, Leonardo pergunta se Salma não se cansa de estar fazendo intrigas e incomodando. Salma diz que do que não se cansa é de lutar pelo amor da sua vida. Leonardo deixa claro que está voltando para casa porque ela o pressionou dizendo que não deixaria ver a filha e briga por ela ter ido falar com a Ângela. Salma diz que foi deixar bem claro para a Ângela que ele não ia a lugar nenhum com ela. Leonardo diz que por agora e que já vai embora porque não quer continuar vendo a cara dela. Salma diz que se ele não ficar ali como um bom marido, ela vai embora e ele nunca vai conhecer a filha. Ela só saberá que ele foi o pior dos maridos e que nunca quis. Oscar avisa Samantha que não vai mais trabalhar para ela e diz que contou com detalhes tudo o que ela fez.
Enfurecida, Samantha o chama de maldito estúpido, diz que ele é um mal agradecido e vai desaparecer com ele. Ed está gravando tudo e entra nesse momento dizendo que aquilo também é um crime e que ela tenha muito cuidado com o que diz ou faça contra o Oscar. Samantha fica com o rabinho entre as pernas e para de gritar e ameaçar imediatamente. Álvaro diz a Clarinha que está lutando para ter Ângela por perto e que vai formar uma família com ela e o Josué. Clarinha diz que a cada vez ele aparece com uma armação nova e assim nunca vai recuperar a Ângela. Nancy orienta Leonardo o que fazer, para que quando se separar de Salma, ela não possa alegar que ele deixou a ela e a filha desamparadas, e assim ela não poderá ameaçá-lo a tirar sua filha. Nancy diz que Leonardo terá que viver pelo menos 2 semanas com Salma, e se tudo sair como eles querem, ele ficará livre para poder ficar com a Ângela. Samantha chama Valdomiro, diz que vai receber alta em alguns dias e quer falar pessoalmente com Félix em sua casa, longe de todos. O inspetor Garcia informa a Leonardo que através do celular do Jerônimo conseguiram localizá-lo e ele cairá a qualquer momento. Oscar diz a Leonardo que já apresentou a sua renúncia e o agradece por não ter feito o pior para ele. Leonardo vê Ângela entrando no elevador e vai falar com ela. Ele pede perdão por seus ciúmes e dá uma rosa para ela. Ângela também pede perdão. Leonardo diz que não quer que eles fiquem brigando por causa das intrigas de Salma e do Álvaro. Ele diz que a ama e os dois dão um leve beijo porque, infelizmente, são interrompidos por uma enfermeira que entra no elevador. Vão se passar alguns dias. Ângela recebe no hospital alguns doadores para o evento da fundação. Leonardo chega todo sorridente e pergunta se também pode participar. Ângela diz que é claro. Mirtes e Salma ficam de olho neles, morrendo de raiva. Em sua casa, Samantha diz a Félix que espera que aquele seja o começo de uma longa e frutífera relação. Félix diz que ele também. Samantha diz a Félix que quer se vingar de Ângela e de Álvaro e quer que ele seja o seu braço executor. Jerônimo chega e Samantha diz que o convidou para jantar porque acha que eles 3 vão formar uma grande equipe. Ela sai dizendo que vai ver como tudo está para o jantar. Álvaro já está na casa de Ângela. Adela coloca o bebê em seus braços, mas não gosta nada da presença dele ali. Ângela se afasta com a mãe e Álvaro promete ao filho que nunca vai se separar dele de Ângela. Ele diz que os 3 vão ser a família que deveriam ser desde o começo. Aquele é o seu lugar e ninguém vai tirá-lo dali. Félix mata Jerônimo. Ele chama Samantha e os dois brindam ao feito. Ângela pede para a mãe não ficar com raiva. Adela pergunta como que Ângela quer que ela não fique com raiva se Álvaro tem sido um desgraçado e diz que o deixaria na rua, como ele a deixou, que ele é um infeliz e para a filha não ter pena dele. Ângela diz à mãe que não pode ser como Álvaro, que ele é o pai do Josué. Adela diz que ainda assim o prefere longe do seu neto, pois não é um bom homem. Ângela diz à mãe que será só por um tempo e pede para ela apoiá-la. Félix e Valdomiro tiram o corpo de Jerônimo da casa de Samantha e ela diz: até nunca mais, imbecil. Flávia arruma suas coisas para ir embora do hospital. Dário diz que sentirá muita falta dela, que ela foi sua mãe e pai ao mesmo tempo e volta a pedir perdão. Samantha chama Leonardo até sua casa. Pergunta se ele não fica com ciúmes por Álvaro estar morando com Ângela e diz que no fundo ele sabe que o Álvaro é capaz de reconquistar a tonta da Ângela. Leonardo diz: isso você diz porque é igual a ele, mas não conhece a Ângela como eu a conheço. Ela não ama, ela sim é uma boa pessoa, mas há muitas pessoas que se aproveitam disso. Leonardo pergunta por que Samantha expulsou Álvaro da sua casa se sabia que ele é capaz de reconquistar a Ângela. Samantha diz que gosta de jogar, que nunca perde. Álvaro é o seu marido, ela vai fazer com ele o que quiser, e assim como Álvaro, terá Ângela na palma da sua mão. Samantha diz que Álvaro e Ângela fizeram chegar no limite da dor, e é melhor que os dois estejam juntos quando ela se vingar deles. Leonardo diz que já sabe que ela esteve por trás da tentativa de aborto que Ângela teve, que sempre esteve unida com Jerônimo Vidal. Ele tem a forma de encontrar esse homem e quando isso acontecer, ela vai pagar pelo que fez. Com o maior cinismo e frieza, Samantha diz: muito bem, pois quando o encontrar, mande os meus cumprimentos.
Clara diz a Álvaro que ele não vai reconquistar a Ângela tendo pena de si mesmo e que, em primeiro lugar, tem que corrigir os seus erros, mudar e fazer o que sempre tem feito melhor do que ninguém. Álvaro pergunta o quê? Clara diz que ele tem que usar o seu charme. Essa Clarinha é chata, nojentinha também, viu? Com essa insistência desse lixo reconquistar a Ângela. Valdomiro diz a Félix que vários vizinhos da vila não pagaram a sua dívida e entre eles estão os primos Pérez. Félix diz que agora terá luz aonde quer tê-la. Ed consegue a guarda temporária de Estrelinha. Luz, Adela e Geraldo recebem a menina com muita alegria. No dia seguinte, Leonardo vai até a casa de Ângela levando café para ela. Ângela diz que ele não deveria estar ali. Leonardo diz que há muitas coisas que eles não deveriam fazer, mas que fazem porque não podem estar longe um do outro. Ângela diz que é verdade. Eles se abraçam e dizem que sentem a falta um do outro. Mesmo contra a vontade da mãe, Dário conta para Júlio que ela pretende ir para o Canadá sem dizer nada a ninguém. Júlio pergunta por que Dário está lhe contando isso. Dário diz que conhece a mãe e sabe que ela ainda gosta dele. Dário diz que deve anos de reclamações à mãe e acredita que ela merece ser feliz. Júlio quer terminar sua vingança contra Mirtes. Dário diz que se Júlio deixar sua mãe ir, será para sempre e manda ele pensar muito bem. Nancy orienta a Ângela a receber doações que somente sejam depositadas na conta da fundação para se proteger de Mirtes. E caso receba alguma doação em dinheiro, que nenhum centavo deve ficar sem ser registrado em recibo, pois esse será o seu seguro. Ângela liga para Samantha e diz que precisa vê-la para lhe dar uma mensagem de Geraldo. Samantha diz que não tem por que se encontrar com ela e que não lhe interessa. Ângela diz que sente muito, que tem que cumprir com o que Geraldo a encarregou. Ela tem que saber coisas que têm a ver com o hospital, mas que se não quiser ficar inteirada, e desliga na cara dela. Félix aconselha Samantha a ir falar com Ângela e diz que pelo pouco que a conhece, ela deve querer falar algo importante. A Abel recebe alta e volta para casa. Ângela recebe do advogado Alfonso uma doação em dinheiro para sua clínica em Real do Mar e faz um recibo para ele assinar. O inspetor Garcia diz a Leonardo que ainda não conseguiram encontrar a carta que a mãe dele mencionou na gravação. Leonardo diz que é uma pena porque sem essa carta ele não poderá saber o que mais a mãe esconde. O inspetor o aconselha a falar com Júlio para ver se ele sabe de algo a mais. De algo mais. Depois, Garcia diz a Leonardo que encontraram um corpo. Falta fazer os exames, mas acreditam que se trata de Jerônimo Vidal. Ângela entrega para Mirtes a doação que recebeu do advogado. Mirtes diz que aquele dinheiro vai diretamente para a conta da fundação. Ela entrega um recibo assinado para Ângela e diz que é assim que elas devem fazer as coisas com claridade. Ângela diz que exatamente porque não quer que depois haja confusões. Mirtes diz que confusão é o que ela tinha com seu filho, pois tentou afastá-lo da sua família. Mas o bom é que o filho dela é inteligente, reconsiderou e tem que estar ao lado da sua família. Ângela diz que não quer falar disso com ela. Mirtes diz a Ângela que se Leonardo tomou essa decisão, ela não deve se interferir mais e que pense que deixaria a Salma sem marido e a sua pobre neta sem pai. Geraldo lê uma carta que escreveu para Samantha, onde diz: sei que vai me odiar pelo que vou fazer, mas estou convencido de que é a única maneira de que talvez algum dia abra os olhos e mude. Salma entra na sala de Leonardo muito feliz, mostrando as coisas que comprou para a filha. Ela tenta beijá-lo, mas ele vira o rosto. Enfurecida, Salma diz que ele é um idiota, que a rejeita o tempo todo. Leonardo diz que deixou bem claro para ela que só estão juntos pela filha. Salma volta a ameaçá-lo de ir embora com a filha, de não deixá-lo conhecê-la, se ele não se comportar como um marido exemplar. Leonardo pergunta se Júlio descobriu alguma coisa a mais sobre a mãe dele ou algo que possa lhe servir como pista para encontrar o assassino do seu pai. Júlio diz que não pôde descobrir nada sobre isso. Leonardo diz que ele está lhe escondendo a verdade. Júlio diz que é uma verdade muito dolorosa, mas Leonardo diz que precisa dela, que não importa quanto doa nele, ele precisa saber quem é a mãe, precisa saber qual é o seu passado. Júlio então conta para Leonardo
que Sandro e ele eram clientes de Mirtes, que os dois queriam tirá-la desse mundo, mas ela se foi com o que tinha mais dinheiro. Leonardo diz a Júlio: como que com clientes? Que mundo? O que você está querendo me dizer? Júlio diz: eu sinto muito, Léo, mas sim, a sua mãe se vendia para os homens por dinheiro. Enfurecido, Leonardo dá um murro em Júlio, pergunta como ele se atreve a falar assim da sua mãe e diz que é baixo demais para poder se vingar dela. Júlio diz que é a verdade, não é nenhuma vingança, e que acha que no fundo, Leonardo sabe que Mirtes é capaz de tudo. Leonardo fica arrasado ao saber do passado da mãe. Adela diz a Ângela que Geraldo quer fazer uma longa viagem e quer que ela vá com ele por um tempo, mas diz que não se sente capaz de deixar ela e Josué. Ângela incentiva a mãe a ir com Geraldo, pois se trata da sua felicidade. Geraldo entrega a carta para Ângela e diz que ela já sabe o que fazer. Ângela pergunta se ele tem certeza de que quer seguir em frente com isso. Geraldo diz que completamente, que tomou uma das decisões mais difíceis de toda a sua vida.